Irmãos, graça e paz. Bom revê-los, mesmo que à distância, né? Uns pela segunda vez, outros pela primeira, no dia de hoje. Antes de eu começar, eu quero fazer um esclarecimento, né? Hoje cedo, na pregação, não sei se vocês se ligaram assim, na pregação, quando eu estava falando a respeito da incredulidade de Tiago, dentro do comentário que eu estava fazendo ali da incredulidade de Tiago, eu citei a incredulidade de Tomé, né, que pediu lá, que queria só acreditar, só iria acreditar se colocasse o dedo no sinal dos cravos. E dentro do comentário que eu estava fazendo de Tiago, Tiago veio se converter depois, né, quando ele viu Jesus ressuscitado. E Tomé também viu, mas só que Jesus confrontou Tomé. E dentro do comentário que estava fazendo de Tiago, da incredulidade de Tiago, eu citei lá a incredulidade de Tomé, e não citei o nome de Tomé. E assim, eu passei a impressão, né, que eu querer colocar o dedo lá na ferida de Jesus foi Tiago. E a gente tem a auxiliadora da gente, né, então, a mulher, ó, você citou um negócio lá que deu a impressão que se estava falando de Tiago, sendo que o negócio era Tomé. Né? E depois, revendo o vídeo, né? Revendo o vídeo, realmente passou-se a impressão assim que Tiago é que queria colocar o dedo nas feridas, na marca dos cravos de Jesus. Então, irmãos, aí só para corrigir, né? Para corrigir, Tiago foi incrédulo, sim, mas ele se converteu depois, né, que ele viu Jesus ressuscitado. E Tomé foi quem pediu, que falou que só iria crer se ele tivesse a oportunidade de colocar o dedo no sinal dos cravos. Então, só corrigindo aí para tirar aquela impressão que passou-se lá, né? Certo, irmãos? Nós vamos continuar, então, com Filipenses, capítulo... Nós estamos vendo a carta aos Filipenses, o capítulo 1, né? E domingo passado nós vimos até o versículo 8 e ficamos de comentar, de vermos o versículo, do versículo 9 ao versículo 11. Mas antes de nós entrarmos realmente nos versículos 9 e nos versículos 11, quando nós nos propusemos a meditar, a estudar a carta de Tiago, não sei se vocês se recordam, nós apresentamos um roteiro, né? Um roteiro que nós pretendíamos ver, que nós pretendíamos seguir. E esse roteiro, ele constava de 4 itens, né? O primeiro item é o que Paulo disse. Paulo disse aquilo que está escrito, né? O segundo item desse roteiro é o que Paulo quis dizer, né? Não somente a igreja lá de Filipos, mas a igreja dos nossos dias, a igreja do século XXI. E o terceiro item, dentro do roteiro, era que nós estaríamos fazendo uma aplicação, né, para os nossos dias, para o século XXI. E o último item desse roteiro é que nós estaríamos dando uma resposta de vida pessoal, ou seja, uma aplicação no nosso dia a dia. Então, antes de nós começarmos a meditar do versículo 9 ao versículo 11, hoje eu quero justamente, assim, em pequenos grupos, a gente tem a folha, né, o tipo questionário, onde cada um faz as suas anotações. Virtual, assim, não tem como. Seria possível até na escola bíblica presencial, né? Mas antes de nós entrarmos, então, irmãos, no versículo 9 ao versículo 11, do capítulo 1 da carta aos Filipenses, é importante nós fazermos algumas perguntas, né? Para nós mesmos, perguntas essas que nos levarão a pensarmos a respeito do que nós temos ouvido e meditado. Nós estamos falando a respeito do relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos e da igreja de Filipos com a vida com Paulo. E, na medida do possível, nós fazemos algumas aplicações, né? Alguns comentários abrangendo as nossas vidas ou a vida da igreja como um todo. Então, a primeira pergunta, irmãos, que nós poderíamos fazer
a nós mesmos e pensarmos a respeito de relacionamento, a primeira pergunta vocês não precisam responder, né? Eu vou fazer as perguntas e cada um de nós vai responder para nós mesmos, né? Quantos cristãos nós poderíamos ou nós podemos citar com os quais nós achamos ter um relacionamento profundo? Eu creio que na mente de cada um de vocês veio alguém. Se não veio, o relacionamento está meio superficial, né? Eu, pessoalmente, quando eu falo em relacionamento, me vem uma pessoa, principalmente. Me vem outras depois, mas assim, a que eu mais tenho, né? É aquela pessoa que todo dia a gente se fala, todo dia a gente manda mensagem, dificilmente 1 ou 2 vezes na semana a gente se fala através de vídeo, né? Procuramos saber como está a vida um do outro, o que está acontecendo. Então, essa é a primeira pergunta, irmãos, com relação a relacionamentos, principalmente em termos de vida como igreja. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, para nós pensarmos, né, que nós devemos pensar: quantas pessoas nós conhecemos que nos levam a orar por elas e dar graças a Deus de uma forma espontânea por essas pessoas, quando nos lembramos delas ou nos recordamos delas? Sem ninguém dizer, sem ninguém citar, vamos orar por fulano, por Beltrano, por irmão A, pelo irmão B, porque ele está passando por isso, por aquilo. É importante nós termos isso daí, né? Quantas pessoas nós conhecemos que nos levam a orar e sermos gratos a Deus espontaneamente pela vida delas, quando nós nos lembramos delas. Terceira pergunta, são perguntas que nós devemos pensar, né? São perguntas, na realidade, o irmão que ministrou sobre isso falou, são perguntas, ele usou o termo na época confrontais. Eu nunca tinha ouvido assim, né? São perguntas que nos confrontam. Vamos para o português mais do dia a dia. A terceira pergunta, irmãos: quando oramos por um irmão ou uma irmã em Cristo, nós experimentamos alegria, nós experimentamos contentamento por causa do nosso relacionamento com eles, principalmente em se tratando na obra de Cristo? É bom nós nos atermos a isso também, né? A quarta pergunta: você conhece ou nós conhecemos cristãos cujo crescimento, cujo progresso em Cristo nos causa assim verdadeira alegria, onde nós vibramos, né? Quando nós vemos essa pessoa, quando nós conhecemos a vida dessa pessoa e vemos quanto que ela está crescendo, se desenvolvendo no progresso do conhecimento de Cristo. Nós conhecemos alguém assim? Temos alguém no nosso círculo de relacionamento com que nós nos alegramos realmente no progresso, no crescimento dessa pessoa em Cristo? Isso acontece geralmente, irmãos, quando nós trabalhamos com discipulado, que nós acompanhamos vida de pessoas, né? Nós vemos a pessoa quando ela começa o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e a gente vibra com aquilo, né? A quinta pergunta que eu gostaria de fazer, né? Quão diligentes nós somos em cultivar, guarde bem esse verbo, cultivar, e manter relacionamentos com outros cristãos. Nós esperamos que outros tomem a iniciativa de um relacionamento e depois reclamamos que ninguém realmente se importa por nós? Geralmente é assim, né? Ninguém lembra de mim, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem.
Até mesmo nos comentários que eu fiz nessas ministrações, eu falei isso, desse período, né? Que muitos de nós nos conectamos com outros irmãos, procurando saber como está, mandando mensagens de apoio, estou orando por você, isso é bom, faz bem, né? E às vezes a gente até faz, mas não comunica com a pessoa, não fala para a pessoa, né? Isso é importante. A sexta pergunta, e as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós conhecíamos, nós temos mantido abertas as linhas de comunicação? Por que essa pergunta está dentro desse estudo, irmãos? Para nós pensarmos. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas e, de repente, assim, fecha-se a linha de comunicação. Nunca mais a gente mantém contato. Às vezes a gente até lembra, mas não tem interesse em saber, em mandar uma mensagem ou tentar saber como a pessoa está, né? Então, por isso, o porquê dessa pergunta. E as pessoas que nós conhecíamos, nós temos mantido abertas as linhas de comunicação. No nosso dia a dia, geralmente acontece isso, né? Ela esqueceu de mim, também não vou nem... A gente lembra até da pessoa, mas ela nunca se comunicou, então também não vou me comunicar com ela, né? É aquela questão, ela não lembra de mim, então eu lembrei, mas também não vou mostrar para ela que eu lembro dela, né? Acontece muito disso. Sétima pergunta e última. Desejamos, sinceramente, conhecer outras pessoas em um nível assim acima daquele conhecimento superficial? Não, eu conheço fulano. A gente conhece fulano porque viu, né? Ou conversou com ela uma ou duas vezes, mas assim a gente não mantém o interesse em aprofundar esse conhecimento. Irmãos, por que isso é importante? Porque dentro daquilo que nós temos falado como sobre evangelização através de relacionamento, irmãos, isso é importante para que nós tenhamos liberdade no relacionamento com essa pessoa, se ela ainda se ela ainda não conhece a Jesus, se ela ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se ela não confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós temos liberdade de, num bate-papo, numa conversa informal, né? Aquilo que nós temos aprendido é que Jesus ele pregava de uma maneira informal, né? Sem ser coloquial, né? Era no dia a dia, ali no bate-papo, né? Sentado na beira de um poço, ele conhece uma mulher, e essa mulher vem buscar água, ele está com sede, ele pede água para ela, e através desse bate-papo informal, então, ele fala que ele se apresenta como ele sendo a água da vida. Então, a importância do relacionamento, irmãos, é isso. Tudo visando para que nós tenhamos oportunidade, que oportunidades sejam criadas e nós, no nosso dia a dia, nós podemos falar do amor de Cristo, apresentarmos o Evangelho, que é o poder de Deus, conforme Paulo apresenta na sua carta aos Romanos, e o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essas são 7 perguntas. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso até gravar um áudio e mandar as perguntas via áudio, porque aí, através do Face, do WhatsApp, né, escrever assim tudo fica muito grande, né? Mas é importante, irmãos, nós termos isso. Como eu disse, em classe, até mesmo classe da escola bíblica presencial, mas geralmente esse estudo a gente usava em pequenos grupos, aí cada um tem uma folhinha, cada um vai fazendo a sua anotação, né? Por isso que a resposta é individual. A gente não pede que a pessoa responda para a gente ficar sabendo, né? Não, a resposta é individual. Por isso que são perguntas que nos levam,
são perguntas as quais nós devemos pensar e nos levam a pensar, a nos confrontarmos a nós mesmos. Agora, irmãos, eu quero assim partir para uma resposta de vida pessoal, né? Uma resposta de vida pessoal sobre tudo isso que nós viemos meditando até o versículo 8 e já nos preparando para adentrarmos no versículo 9 até o versículo 11. À luz dessas perguntas que nós fizemos agora, o que cremos ser é tipo de uma outra pergunta, né? À luz das perguntas que nós fizemos até agora, o que cremos ser a necessidade mais significativa de nossa vida na construção de melhores relacionamentos? Nós analisando os nossos relacionamentos, né? O que nos vem à mente que é mais necessário e significativo para que nós construamos relacionamentos cristãos melhores, realmente relacionamentos cristãos mais significativos, não somente para a nossa vida, como para a vida da pessoa com quem nós nos relacionamos. Irmãos, talvez alguns de nós estejamos precisando começar essa construção no relacionamento melhor dentro da nossa casa com aquela pessoa que é uma só carne conosco, com o nosso cônjuge, né? Ou talvez até com nossos filhos, ou talvez até com nossos pais. É importante nós pensarmos isso, porque às vezes a gente se preocupa, irmãos, algo que acontece na nossa vida, nós nos preocupamos em manter bons relacionamentos fora da nossa casa. E muitas vezes o nosso relacionamento dentro de nossa casa está bombardeado, né? Está precisando ser reconstruído com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, talvez com os nossos pais. A finalidade de Paulo falar em relacionamento nessa carta aos Filipenses, irmãos, e falar com alegria, é justamente nos levar a isso, porque ele está escrevendo para uma igreja, né? Ele está escrevendo para uma igreja. Que tal um irmão, né, ou uma irmã da comunidade que nós estamos, que vivem de uma maneira solitária, né, talvez até passando por alguma necessidade, ou até talvez na convivência do corpo de Cristo, estão sendo negligenciados, esquecidos. Ela não participa, o irmão ou a irmã não participa, então ninguém lembra dela, ninguém procura se aproximar, ninguém vai fazer uma visita, ninguém manda uma mensagem, procurar saber como que ela está. Talvez seja preciso, irmãos, nós começarmos a construir, né, algo até mesmo com relação às nossas próprias vidas. Nós, no nosso relacionamento conosco mesmo, que muitos de nós, irmãos, vivem vidas revoltadas e brigadas consigo mesmo, insatisfeitas, infelizes. Talvez seja preciso nós começarmos conosco mesmo, né? Tratarmos com inseguranças que surgem no nosso dia a dia. Como eu disse hoje na abertura do culto da manhã, do salmo que nós lemos, o salmista pedir, né, para que Deus fosse o seu sossego. Muitos de nós vivem uma vida agoniada, apavorada, desassossegada, sem sossego, sem paz, sem tranquilidade. Sabe, deita a cabeça no travesseiro e vem aquele turbilhão de coisas. Quem sabe, irmãos, alguns de nós precisamos começar conosco mesmo, né? Nossa insegurança, talvez assim, nosso egoísmo, nós vivemos uma vida onde nós vivemos em torno do nosso umbigo, de nós mesmos, e não nos preocupamos com mais ninguém, né? Talvez nós vivamos até mesmo prioridades, irmãos. Muitas vezes, nós gastamos energia em coisas que são secundárias e não são prioridades.
E sofremos por causa dessas coisas e elas não são prioridades. Essas são coisas que podem ser deixadas para depois. Mas nós vivemos ansiosos por causa daquilo. Talvez, irmãos, nós precisemos começar algo em termos assim de construção de melhor relacionamento conosco mesmo. Aquilo que a psicologia, né, conhece-te a ti mesmo. Irmãos, tem pessoas que não conhecem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser. E ainda usa aquele termo lá, eu procuro brincar, eu até brinco, né, digo que é o crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim e vou continuar vivendo assim. É o crente Gabriel. Aquela música lá. Né? Irmãos, nessa semana eu vou lançar um desafio aqui para nós. Nessa semana, tiremos alguns instantes para nós escrevermos. Arruma aí uma agenda, um caderninho, uma folha, né? Tiremos alguns instantes para nós escrevermos um alvo que vai nos ajudar a construir relacionamentos sinceros, profundos, reais, melhores relacionamentos, né? A começar com outros irmãos da nossa convivência como igreja. E vou lançar um outro desafio, que é um projeto individual. Ler Filipenses, leiam Filipenses várias vezes, na semana, os versículos 9 a 11, mais de 8 vezes, né? Quem é professor, quem dá aula, sabe que para nós guardarmos, decorarmos alguma coisa, no mínimo nós temos que ler 8 vezes. É o mínimo, né? Então, leiam aí Filipenses, capítulo 1, versículo 9 a 11, e procurem descobrir que relação que há nesse texto aí de Filipenses com a afirmativa que o apóstolo Paulo faz lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quando ele fala do amor, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vocês vão ver que Paulo, nesse texto que eu citei aí da carta dele aos Filipenses, versículo 9 a 11, ele vai destacar algo aí que justamente, que é relação daquilo que Paulo escreve aos Filipenses, com essa citação, com essa afirmação que Paulo faz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Queridos, que Deus nos abençoe. Hoje foi desafiante, né? Tem que ser desafiante. Tem que ser desafiante. Que nós pensemos nisso, nessas perguntas, questionemos a nós mesmos, né? Nos confrontemos a nós mesmos. Quando eu fiz esse seminário, a pessoa que ministrava, na última ministração que ele fazia, eram 3 ministrações, cedo, à tarde e à noite. Foi assim um seminário puxado, né? E na última ministração da noite, ele falava: agora você vai chegar no teu quarto, vai chegar lá em frente ao espelho lá do banheiro, e você vai fazer essas perguntas olhando para o espelho, para você mesmo, né? Você vai pensar sobre tudo isso olhando para você no espelho. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza, nos dê discernimento, sabedoria, prudência para nós pensarmos nessa pergunta. Vou devolver a palavra à Valéria, eu vou silenciar aqui o meu microfone.